Sejam bem-vindos todos ao nosso evento DCH Brasil. Eu sou Diego Hernandes, Product Owner da empresa HankMe Chile, e serei seu mestre de cerimônias durante esse evento. Para começar, deixaremos na tela para vocês um código QR para que participem, respondam algumas breves perguntas, ok? Podem usar o scanner para escanear esse código ou entrar na página www.menti.com e usando o código 1621-7709. Aí dentro vão responder duas perguntas bem rápidas para poder medir um pouco como a percepção que vocês têm sobre nossas perguntas. Pergunta 1, durante a pandemia, que importância teve a liderança na sua empresa? E a pergunta 2, na sua opinião, qual desses aspectos de liderança se destacam mais durante a pandemia? Mesmo assim, deixo convidado a todos os nossos panelistas, nossos invitados, para que também respondam, deem a sua opinião sobre nossas perguntas, hein? À medida que vão respondendo, vai aparecendo em nossa tela as respostas ou as palavras que vocês vão associando a cada uma delas. E vamos saber qual delas é a que mais tem ênfase no dia a dia, da opinião de vocês. Lembre-se que podem escanear com o scanner do seu celular esse código e vai mandar diretamente a projeção das respostas. Aí já estão aparecendo as nossas respostas. Mais importante, a que mais sido votada, é essencial. Muito importante, extrema relevância. Posicionamento, vital, inovação, resiliência. Servir. Aí são fundamental, imagina. Pensar que a liderança é algo fundamental para o desenvolvimento de todas as empresas, o desenvolvimento de todos os colaboradores. E aí continuam votando nas nossas perguntas. Bem, aí já temos então a principal de todas elas, fundamental. Enquanto isso, eu vou apresentar a vocês os nossos participantes, os nossos panelistas. Aí temos já também a resposta. Na sua opinião, qual desses aspectos da liderança se destacaram mais durante a pandemia? Empatia temos 2, 4. Dar exemplo à equipe 1, fazendo um bastante balanço bem forte com relação à empatia. 2 votos mais para exemplo à equipe, outro mais para empatia. Parece que está todo mundo bem alinhado e definido por empatia da liderança, né? Seis para empatia, 4 para dar um exemplo à equipe. Outro mais para empatia. Perfeito. Outro voto mais para empatia. Uns minutinhos mais aí para que possam ir respondendo. Oito para empatia. Perfeito. Essa é a importância da votação da gente. Se considera que a empatia é
a palavra-chave para a liderança, na opinião de vocês. Vamos passar, então, a apresentar os nossos panelistas. Temos aqui a nossa primeira, Tatiana Sayuri, quem vai falar sobre liderança em tempos conturbados. Tatiana é uma profissional de marketing com 12 anos de experiência, com carreira desenvolvida em empresas nacionais, multinacionais, experiência em implantação executiva de planos estratégicos de marketing, mídia, comunicação, gestão de clientes, contas, desenvolvimentos. Também foi embaixadora e evangelista da Google em soluções corporativas de EMS. E hoje, em Indeed, vai começar a apresentar para nós liderança em tempos conturbados. Tatiana, com você. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada a todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui nessa tarde com vocês. Eu achei bem interessante, Diego, que a gente reparou que na pesquisa a palavra empatia apareceu muito, né? Então, quer dizer que, de fato, todos entendemos que a empatia é fundamental para que a gente consiga ter uma liderança que possa realmente criar estratégias voltadas tanto a colaboradores quanto a candidatos, que seja mais eficaz nesse momento tão conturbado, né, pessoal, que todos temos vivenciado. Então, vou dar sequência aqui na apresentação para a gente começar a falar um pouco mais sobre isso. Bom, sabemos então que esse é um momento único para todos os líderes de RH. Mais do que nunca, essa posição se faz extremamente necessária na condução dessas estratégias que venham a se conectar às necessidades atuais dos trabalhadores, dos colaboradores, dos candidatos que têm contato com a nossa marca empregadora. Aqui a gente tem a fala da Lucila Simão, que é CEO do Instituto Fenasbac, e ela fala algo bastante interessante. O trabalho remoto veio para ficar, a empatia com o outro também vem sendo muito vivida. Os propósitos das empresas estão sendo resgatados, a preocupação com a colaboração é essencial e legítima. O mundo foi tomado por uma consequência maior da interconexão, da interdependência e das novas formas de fazer algo. Então, acho que reflete muito o que a gente está vivendo ao longo desses últimos meses, né, desde março do ano passado, onde eu vi esse movimento, né, muito forte do trabalho remoto, as empresas, todo mundo fazendo essa transição, e a gente vê que realmente é um momento de grandes oportunidades, apesar dos tantos desafios, também há muitas oportunidades para as empresas que souberem se posicionar nesse momento. Bom, alguns dados aqui para vocês, né? Nós do Indeed, a gente gosta muito de sempre recorrer aos dados, a pesquisas, para trazer para vocês o melhor, né, do conteúdo em relação aos tópicos que a gente aborda. Então, em relação a essa questão da liderança, nesse momento conturbado, a gente percebe que 43% dos funcionários estão preocupados com a exaustão e a fadiga. 59% dos colaboradores também afirmam que sua organização tomou medidas de prevenção contra a exaustão. Então, a gente percebe que mais da metade das empresas, nesse momento, já implementaram algumas ações em resposta a essa questão que a gente percebe muito latente, né, do cansaço físico, mental, que todos temos vivenciado em algum nível. 29% dos colaboradores querem que as organizações ajam com mais empatia. Então, de fato, é algo que todos nós sabemos que é de extrema importância nesse momento. Ter empatia é a capacidade de compreender as perspectivas e os sentimentos e as experiências das pessoas a partir do ponto de vista delas. E é mais importante do que nunca. E a gente vê aqui, pessoal, o impacto da empatia no local de trabalho. Então, a gente vê pelas pesquisas que locais de trabalho com mais empatia geram um sentimento maior de conexão e resolvem conflitos mais rápido. Também apresentam maior colaboração, menos estresse e moral mais elevado, são mais resilientes, produtivos e inovadores, e também podem levar ao aumento das vendas e dos níveis de satisfação do cliente, uma vez que os colaboradores vão trabalhar mais satisfeitos, né? Então mais felizes também, isso vai se refletir, obviamente, na condução do contato que eles vão ter aí com os consumidores, com os clientes, e impacta super positivamente no business, nos negócios. Como praticar, então, a liderança com mais empatia?
ver as coisas sobre a perspectiva do outro é de extrema importância. Então, mais do que nunca, é necessário que a gente consiga se colocar no lugar do outro, né? Para os líderes, é muito importante que se pratique a escuta ativa, então, realmente ouvir os seus colaboradores, e aí isso pode acontecer por meio de conversas mesmo, que sejam feitas no dia a dia, one-on-ones, ou também pesquisas, posts, né, que podem ser extremamente focadas nessa questão da satisfação, do quanto que eles estão satisfeitos nesse momento, qual a necessidade que eles estão tendo maior em termos de suporte mental, físico, em meio a esse momento tão conturbado. Usar também da inteligência emocional. Então, mais do que nunca, a inteligência emocional se faz muito necessária. E, basicamente, a inteligência emocional é você conseguir reconhecer as suas próprias emoções e fazer uma correta gestão dessas emoções e também, por outro lado, conseguir reconhecer as emoções, os sentimentos, a realidade do outro e assim conseguir criar uma conexão, né, com as pessoas que estão ao seu redor, com os seus colaboradores e também com os seus clientes. Transforme empatia em impacto. Como que a gente consegue fazer isso? Primeira dica é: construa a base. Para a gente ter uma base firme, para a gente realmente conseguir fazer com que isso seja uma realidade dentro da organização, a gente precisa liderar pelo exemplo. Então, super importante demonstrar um interesse real pelos funcionários, não ter medo de mostrar vulnerabilidade também nesse momento. Eu acho muito interessante essa dica e é algo que eu vejo sendo aplicado o tempo inteiro dentro do Indeed. Então, os nossos líderes são pessoas assim que fazem muita questão de demonstrar a todos nós, aos mais de 10 mil Indeedians espalhados pelo mundo, que eles também são seres humanos, que eles também estão passando por esse momento, tendo as mesmas dificuldades, né, os mesmos receios. Muitas vezes a gente tem algumas calls de alinhamento mensal, semanal com o nosso C-Level, e eles fazem questão de realmente expor, né, tudo aquilo que eles têm vivenciado. Muitas vezes, no meio da reunião, a gente vê lá o cachorro aparecendo, o filho que vem para dar um oi. Então, acho que essa humanização é algo muito positivo, né? Algo que vem para mostrar que estamos todos passando por esse momento e que realmente essa vulnerabilidade ela acaba criando uma conexão maior. Os colaboradores se sentem num ambiente seguro, percebem que não são apenas eles que estão sentindo essa dificuldade, né, em meio a tudo que a gente está vivendo, e faz com que a gente consiga trazer essa humanização maior para o relacionamento entre líderes e liderados. Compartilhe também histórias pessoais. Então, algo bastante interessante também, a gente tem alguns boletins que os nossos senior leadership, eles mandam para os colaboradores também uma vez por semana, a gente tem atualizações, e não é incomum a gente ver alguns relatos pessoais deles, compartilhando algumas histórias do que eles têm vivido, né, em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, são coisas que realmente fazem com que a gente consiga se conectar mais à nossa liderança. Aqui eu trouxe para vocês a fala do Paul Wolf, que é o nosso vice-presidente sênior de recursos humanos do Indeed, e ele diz exatamente isso, que é importante demonstrar que você é um líder, mas que também é humano. Então, você não é perfeito e tem problemas como todo mundo. Você deve compreender e demonstrar uma empatia genuína em relação aos desafios que seus funcionários enfrentam, especialmente durante essa crise. Segunda dica, inclua a empatia nos processos de recrutamento. Então, quando a gente vê hoje o dia a dia dos recrutadores, muitos deles trazem para a gente percepções parecidas com essa que a gente está vendo aqui na tela. Um dia a dia bastante agitado, visto que ano passado, porque a gente teve muitas demissões, muitos desligamentos, esse ano, né, esse foco muito grande em contratar, em encontrar talentos. Então, a gente vê que o dia a dia é bastante desafiador, né? Então, como a gente vê aqui, muitos deles mandam mensagem para um número infindável de pessoas todos os dias, é bastante cansativo esse dia a dia. Então, o que a liderança pode fazer para fazer com que a experiência dos recrutadores também seja melhor? Para que eles sejam mais amparados também em meio a essas dificuldades todas que têm surgido. Então, uma das soluções é o uso da tecnologia. A gente vê que cada vez mais o uso da tecnologia no recrutamento, ele ajuda a sua equipe a se concentrar realmente naquilo que faz mais sentido, naquilo que eles fazem de melhor, que é o lado humano da contratação. Então, aqui algumas dicas para que vocês consigam tornar esse processo de contratação mais fácil, rápido e eficaz.
Primeiro ponto, automatizar as tarefas administrativas, para que você consiga realmente fazer com que o time foque e esteja centrado naquilo que é realmente crucial, que é esse contato humano. Inclua perguntas de seleção e também avaliações online, para a gente encurtar também um pouco mais esse processo, conseguir escalar também mais essa experiência. Algo bastante interessante é a possibilidade de dar capacitação também a esses recrutadores. A gente vê que é algo que está fazendo muita diferença. Muitas empresas, inclusive, contam com o nosso suporte do Indeed Glassdoor, através da minha posição como evangelista, para que eu compartilhe treinamentos, conteúdos, para trazer uma capacitação maior ao time. Então, foco, por exemplo, em apresentações que venham trazer dicas sobre liderança e gestão, comunicação, compreensão dos candidatos, novas tecnologias e competências técnicas, criatividade, confiança, networking e marketing. Então, são alguns dos tópicos bastante interessantes que seria bacana a gente considerar, de repente, fornecer essa capacitação para os recrutadores também. Terceira dica, coloque-se no lugar dos candidatos. Então, muito importante também compreender como que está a jornada hoje nessa busca por emprego para os candidatos. E aí é importante a gente ter em mente que, ao proporcionar uma experiência negativa para os candidatos, as empresas prejudicam muito as suas marcas empregadoras e diminuem o seu banco de talentos futuro. Então, a gente tem um dado que diz que 65% dos candidatos no Brasil afirmam que a sua percepção a respeito de uma empresa é significativamente mais negativa quando nunca recebem um retorno, um feedback. Então, esse retorno rápido, mais ágil, a partir do momento que esse candidato faz a sua aplicação, envia o currículo, ele é de extrema importância para vocês conseguirem se conectar melhor a esses candidatos e gerar uma melhor experiência também para eles. A gente tem também dois dados muito interessantes. O primeiro dele diz que 38% dos candidatos no Brasil afirmam que compartilham experiências de entrevistas negativas com suas redes pessoais. Então, se eles têm uma experiência que não foi positiva num processo de seleção, de entrevistas, eles têm 38% de chances, dessas pessoas depois compartilharem isso com os seus colegas, com os seus familiares. Também a gente vê que 28% dos candidatos no Brasil afirmam que leram avaliações negativas e que isso os faria recusar a oferta de uma empresa, O fato de acessar avaliações, seja no Indeed, no Glassdoor, enfim, onde você vê colaboradores e ex-colaboradores dando relatos negativos sobre uma empresa. Isso impacta muito na decisão também de um candidato, tanto de se candidatar a uma vaga, quanto de aceitar uma oferta que é feita a ele. Então, é importante, pessoal, tratar todos os candidatos com empatia, especialmente também ao dar más notícias. A gente sabe que é um momento desafiador para muitos profissionais que foram desligados no ano passado, que estão tentando se recolocar no mercado. Então, a gente precisa realmente se colocar no lugar dessas pessoas e, ao dar essas notícias, que isso seja feito com o máximo de respeito, de humanidade, dando, por exemplo, dicas do que essa pessoa pode fazer para, numa próxima oportunidade, ele conseguir ter uma performance melhor, enfim. Então, tudo isso é muito precioso, muito valioso. Dica importante também, candidate-se à sua própria vaga. É de extrema importância a gente entender como é que está a experiência para o candidato no momento em que ele começa a fazer a sua aplicação. Então, por exemplo, quanto tempo você leva para concluir a candidatura em uma vaga da sua empresa? A gente sabe que a média global hoje, que seria aí o ideal, para a gente estar dentro de uma média ideal, seria 7 minutos. Entre o momento que o candidato começa a fazer a candidatura e finaliza essa candidatura. 15 minutos seria o tempo máximo. Mais do que isso, a gente já sabe que vai ter uma perda muito grande de pessoas que vão começar a se candidatar e vão desistir dessa candidatura no meio do caminho. Quanto tempo também leva para receber uma resposta da sua empresa? Uma vez que esse candidato se aplica, ele já recebe uma resposta instantânea, ainda que seja um e-mail automático, agradecendo pela candidatura, dando alguma ideia de quanto tempo vai demorar para ele receber um retorno? Ou será que não? Será que ele apenas se candidata e não tem nenhum retorno? Também é importante saber se você recebe uma mensagem de incentivo para o maior engajamento futuro. Então, continuar em contato com esse talento após a aplicação, e mesmo que essa pessoa não seja aprovada, também continuar engajando, que pode ser que futuramente essa pessoa tenha aderência para um outro tipo de cargo.
Quarta dica, apoie os funcionários com políticas corporativas baseadas na empatia. Então, é importante a gente saber como que os colaboradores estão realmente se sentindo nesse momento. Algumas técnicas que a gente pode usar para conseguir identificar isso. Sessões de perguntas e respostas com toda a empresa. Então, dentro do Indeed, por exemplo, a gente tem alguns encontros mensais com o nosso Senior Leadership e com todos os Indeedians se conectando ao mesmo tempo. E a gente tem a oportunidade de fazer perguntas para os nossos líderes sobre qualquer assunto. Então, essa transparência, ela se faz cada vez mais necessária. Pesquisas com os funcionários também, então importantíssimo, né, que essas pesquisas sejam realizadas com maior frequência, de repente até segmentando para tópicos específicos. Então você pode fazer uma pesquisa primeiro voltada para a questão da saúde mental, física, uma outra pesquisa focando em diversidade, inclusão e por aí vai. Plataformas para compartilhar histórias pessoais, depoimentos dos funcionários, reuniões também com a equipe e acompanhamento individualizado. Aqui, algumas dicas, pessoal, dos benefícios, né? A gente vê que cada vez mais também investir nos benefícios faz muito sentido. Então, por exemplo, auxílio creche, auxílio babá, isenção de taxas de adesão para serviços de cuidador, folgas e horários flexíveis, educação à distância, recrutamento de educadores para aprendizagem em pequenos grupos. São algumas das ações que a gente vê nas pesquisas que têm feito toda a diferença nesse momento, uma vez que muitos pais, muitas mães têm enfrentado dificuldades, né, nesse momento onde você tem o seu ambiente de trabalho dentro da sua residência e junto com seus filhos. Houve um período longo onde também não era possível que esse filho estivesse na escola. Então, esse respaldo, esse apoio aos pais, ele se fez muito fundamental e continua sendo também um grande diferencial. Outra coisa bastante interessante é incentivar alguns dias sem reuniões também com a equipe e pausas no uso das telas para minimizar a fadiga do Zoom. Então, a gente vê que o Zoom fatigue é uma expressão que está sendo muito usada e é algo que tem acontecido, é real, né? A gente está muito exposto a telas, mais do que nunca, é uma cola atrás da outra. Então, incentivar que os seus colaboradores, eles realmente minimizem essa fadiga do Zoom, tendo, de repente, algum período específico sem agendamento de reuniões, algum dia da semana também, de repente. Dentro do Indeed, a gente tem uma iniciativa onde a gente tem uma imagem que a gente pode colocar na nossa foto ali do Zoom, quando a gente conecta, se a gente não quiser abrir a câmera. Então, dizendo, eu estou aqui, eu estou ouvindo, estou conectado a vocês, estou só dando uma pausa aqui da câmera do Zoom, né? Então, é uma coisa que é super simples, mas que dá, assim, realmente uma diferença muito grande, uma vez que a gente está tão exposto hoje a essa questão da câmera aberta, da tela. Então, são ações simples, mas que fazem muita diferença. Por fim, dentro do Indeed também, a gente tem uma prática, desde que a pandemia iniciou, de ter um feriado interno mensal. Então, uma vez por mês, a gente tem o Happy You Day, que é um feriado onde a gente é super motivado, inspirado a aproveitar, a ir para um lugar aberto, em meio à natureza, ou então aproveitar esse dia para realmente relaxar, se desligar de tudo, estar ali com a família. E a gente tem visto que essa experiência tem feito muita diferença para todos nós. Os relatos são incríveis do quanto que essa iniciativa foi positiva e continua sendo. Então, até o meio desse ano, a gente tem esse feriado uma vez por mês, e é uma prática também que, enfim, fez aí muitos benefícios para a nossa organização. Então, por fim, pessoal, queria só fechar com essa frase do Mark Cuban, que ele diz que a forma como você trata os seus colaboradores hoje terá mais impacto sobre a sua marca no futuro do que todo investimento em publicidade ou qualquer outra coisa que você poderia fazer. Então, mais do que nunca se faz necessário realmente essa resposta adequada a esse momento conturbado que temos enfrentado. E a gente tem em mente, né, que tanto os candidatos quanto os colaboradores, eles estão de olho, né, na liderança para ver como que vocês vão responder a tudo isso. E o impacto pode ser tanto positivo quanto negativo, vai depender daquilo que a gente vai estruturar para responder a tudo isso que está acontecendo. Bom, pessoal, para finalizar, queria deixar aqui os meus contatos para vocês. Então, o meu e-mail é tskagawa@indeed.com, meu LinkedIn, Tatiana Kagawa. Vou ficar super feliz de estar conectada a vocês. Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre os treinamentos que eu ofereço através do Indeed Glassdoor como evangelista, os treinamentos que eu posso oferecer para os times de vocês, enfim,
pode me conectar, me contatar, que vai ser muito bacana, eu vou ficar super feliz em contribuir com as empresas de vocês. E é isso, pessoal, muito obrigada. Eu vou passar agora para o Maicon Rocha, que é o Sales Manager da Oracle. O Maicon ele vai conduzir agora uma mesa redonda, discutindo um pouco mais a fundo esse tópico da importância da empatia na liderança em meio a esses tempos tão conturbados que a gente tem vivenciado. Perfeito, Tatiana. Muitíssimo obrigado aqui pela apresentação e parabéns pelo material contribuído aqui pelo Indeed, né? Fantástico o que vocês vêm construindo lá dentro e pelas práticas que vocês trouxeram. Com certeza vale um grande benchmark, né, em cima dessas ações que possam ser replicadas aqui para todo mundo que está acompanhando o nosso webinar. E um grande prazer estar liderando esse painel, né? E aqui junto comigo, para quem não me conhece, sou o Maicon Rocha, eu sou o líder da prática de HCM da Oracle no Brasil, né? Todo o nosso pilar de tecnologia dedicado e focado à gestão do capital humano. E é um grande prazer trazer para essa mesa redonda, para esse painel, dois grandes executivos aqui de recursos humanos. Eu queria apresentar, trazer aqui a todos vocês a Patrícia Monteiro, que é a CHRO do Mercado Livre, e o Eduardo Marques, que é o CHRO do Grupo Fleury, para participar aqui conosco. Então, temos aqui duas super referências para esse painel, né? Dois grandes executivos de gestão de pessoas, de duas grandes empresas extremamente conhecidas no mercado também pelo seu cuidado com a sua força de trabalho. Então, vai ser um painel bem bacana aqui para trocar ideias, trocar informações, conhecer um pouco mais do que esses executivos têm trabalhado dentro das suas organizações. Eduardo, tudo bem? Olá, Maicon, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde. Estou só aqui aguardando, estou vendo se a Patrícia está com algum probleminha técnico aqui de conexão, pessoal. Faz parte dos tempos conturbados, hein, Maicon? Faz parte, exatamente, né? Trabalhando... Olha, me desculpem, nós vamos ter que fazer algo muito interessante, porque estou ouvindo vocês, não consigo vê-los, acredito que vocês também não estão podendo ver a minha câmera, né? Mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos fazer, assim, um híbrido aqui com o Eduardo na câmera e eu no telefone. Tempos conturbados exatamente hoje, então peço desculpas e muito obrigada mesmo pela oportunidade. Não, sem problemas, Patrícia. Isso, tempos conturbados assim, né? Problemas como esse, quem faz ao vivo sempre acontece, e a gente vai usar aqui de bastante criatividade e sem dúvida, só de te ouvir e poder ter um pouco da tua experiência compartilhada aqui com todos nós, já é o suficiente, não tenha dúvida disso. Então, assim, para começar aqui o nosso painel de perguntas, né? Já pegando um gancho nessa apresentação fantástica que a Tatiana fez aqui para a gente, esses últimos dias eu estava batendo um papo com um executivo do segmento de manufatura aqui no Brasil, um grande executivo de uma grande empresa de manufatura aqui do Brasil, falando um pouco, né, como tempos tão conturbados como esse, né, com a pandemia que a gente tem sofrido aí desse último ano, tem acelerado, né, a transformação digital dentro das empresas. A gente estava falando um pouco desse impacto que isso traz na revolução da indústria 4.0, do mundo VUCA, mas a gente chegou à conclusão de que o futuro ele não é tecnológico, né? O futuro ele continua sendo humano. A gente não pode perder essa capacidade, né, de conexão, de relacionamento entre as pessoas, porque esse é o principal capital de qualquer empresa em qualquer segmento, é o capital humano. Então, até conectando nisso, né, a gente sofreu uma grande transformação, né, do ano passado para cá, que é o quê? O nosso modelo padrão era a força de trabalho ir até, as pessoas irem até o seu trabalho, né? E agora a gente viveu esse inverso de polos, onde o trabalho vai até as pessoas hoje trabalham de qualquer lugar. E com essa explosão das experiências virtuais, surgiu muito a questão da preocupação de perder esse calor, de perder o contato, de perder a conexão humana dentro da força de trabalho nas organizações. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês dois é exatamente isso, né? Como vocês sentiram isso na empresa de vocês no início de 2020 para cá, né? E o que vocês fizeram
para mitigar esse problema, né? O que vocês colocaram como ação para aproximação humana dentro das organizações de vocês? Vocês criaram algum programa? Vocês adaptaram alguma prática para conectar as pessoas, para que as pessoas pudessem continuar próximas, mesmo cada um trabalhando da sua casa, do seu local de trabalho, e vocês possam compartilhar um pouco com a gente aqui também experiências e momentos onde vocês também tiveram que exercer um pouco da liderança empática que a gente acabou de ouvir aqui na palestra da Tatiana. Eu vou começar aqui com a Patrícia. Patrícia, fica à vontade. Eu, na verdade, gostaria muito, foi muito importante para nós esse começo, sabe? Eu acho que foi, primeiro, o que nós fizemos que eu acho que foi extremamente importante para essa conexão e essa empatia. Nós começamos logo no comecinho da pandemia, em março de 2020, a gente fez um guideline para todos os líderes, assim, de como seria a melhor forma de conectar dentro desse novo momento, desse novo mundo. Fizemos live meetings, né, que a gente chama aqui, na verdade, de learning cycles, onde a gente também passou claramente para todos os líderes sugestões, formas, como a gente acreditava que seria muito importante, obviamente acreditava baseado em contextos, né, reais, como seria importante conectar com as pessoas. Colocamos dentro de uma pulse check que a gente tem em tempo real, através de Qualtrics, que a gente tem o resultado em tempo real. Colocamos perguntas também, onde os líderes, a gente pergunta para as pessoas como está a empatia do seu líder em relação a esse momento, como está o dia a dia e o feedback também do líder e do trabalho em conjunto. Junto com tudo isso, com todas essas ações, além de outras, como, por exemplo, well-being, a gente fez um grupo e uma comunidade de well-being, as pessoas podem fazer hoje aulas de mindfulness, alguns grupos e os líderes podem se juntar para fazer aulas ou de yoga ou de mindfulness juntos, assim como também alguns programas mais leves, por exemplo, visita um museu juntos, virtual, ou qualquer tipo de outra ação. Uma das que nós fizemos, que foi para nós um marco, foi comemorar o nosso aniversário de Mercado Livre, totalmente virtual, mas que todos estavam conectados, e a gente tinha até um holograma, entre aspas, né? Nosso CEO apareceu através de um holograma dentro daquele momento. Terminado virtual, a gente foi para os breaks e para os happy hours, onde a gente tinha eventos, a gente fazia escape virtual, fizemos várias sessões, e alguns, obviamente, optavam por música, outros optavam por escape virtual, tudo isso com um objetivo muito grande de olhar e pensar nessa liderança nova de um ponto de vista muito de cuidado físico, do emocional, do mental, como um contexto muito diferente do que a gente vinha fazendo, obviamente, há um tempo atrás. Então, nós chamamos isso dos 5 Cos, e, obviamente, comunicação está entre um dos 5 Cos, onde a gente comunicou mais intensamente, além de pôr todas essas ações em prática, tá? Posso comentar um pouquinho mais depois como que fizemos aí para pais, mães, mas esse foi um geralzão que nos ajuda hoje. Resultado de uma pulse, a gente pode olhar quais são os times, né? Claro que é confidencial, mas acima de 5 respostas, a gente pode ir mais focado em alguns grupos e por necessidades específicas para determinados grupos que talvez tenham necessidades de repensar ou de ver como está sendo essa empatia, esse feedback, esse trabalho nesse momento aí tão diferenciado. Uns exemplos aí só para nos aquecer. Eu acredito que, Eduardo, você deve ter outros super bons exemplos. Show de bola, Patrícia. Muito bacana. Acho que antes de passar aqui a palavra para o Eduardo, deixo aberto aqui para todos os participantes do webinar. Fiquem à vontade para colocar suas perguntas aqui no chat, caso vocês queiram perguntar alguma coisa diretamente para o Eduardo, para a Patrícia ou para ambos, tá bom? Eduardo, conta um pouco para a gente como é que foi esse momento no Fleury, quais são as ações que vocês tomaram. Vamos lá, Maicon. Bom, prazer aqui falar depois da Paty, apesar de que ela não me deixou muitas novidades para contar, né? Parabéns aí pelo que vocês têm feito, Paty. E é difícil recuperar tudo que a gente fez, né? Você fala de 2020 para cá, parece que é pouco tempo, tem parecido uma eternidade, né? Pela intensidade de coisas que aconteceram nas nossas vidas, no mundo,
nas nossas vidas dentro de casa, nas empresas, uma quantidade de mudanças incrível que a gente passou. É um aprendizado, tenho certeza, para todos nós, né? Mas para compartilhar um pouco de como a gente atuou, né? Acho que é importante destacar a complexidade que tem, né? Quando a gente fala em Grupo Fleury, muitas vezes as pessoas imaginam ali aquelas unidades de atendimento que se vê aqui na rua. Só para dar uma ideia, né? Nós estamos hoje em 8 estados mais Distrito Federal, e são 12 mil colaboradores e 3 mil médicos no Brasil todo. E desde o começo da pandemia a gente teve que lidar com essa complexidade, não só essa complexidade de estar pulverizado em diferentes localidades, mas também as realidades de cada trabalho, né? Então, as unidades de atendimento que estão ali para atender os pacientes e que tinham que continuar operando, as pessoas trabalhando ali pelo que é o nosso propósito como organização e precisavam de apoio e se sentir acolhidos e cuidados para poder cuidar dos pacientes e dos clientes também. Ao mesmo tempo que você tem as áreas corporativas, que no primeiro momento a gente também migrou todo mundo para o modelo de trabalho remoto, que era uma coisa que a gente vinha fazendo paulatinamente, já existia o trabalho flexível, mas não na intensidade que a gente tem hoje, né? A gente inverteu a proporção. E as áreas técnicas, os laboratórios, em que os profissionais precisavam estar lá fisicamente. Então, a gente teve que pensar em iniciativas que atendessem todas essas pessoas. Algumas precisavam de segurança para continuar trabalhando e fazendo o seu trabalho melhor, ali atendendo os pacientes, e outros precisavam de ferramentas e formatos de trabalho que eles pudessem fazer isso remotamente, conciliando com a dificuldade toda pessoal. A gente falou muito aqui de empatia, né? Todo mundo teve que se reorganizar na sua vida, na sua casa, quem tem família, filhos, pets. Assim, como você se organiza para fazer seu trabalho de casa, muitas vezes o ambiente não era o ideal. Então, eu acho que a palavra que foi ali na nuvem de palavras no começo, que foi dita como empatia, sem dúvida nenhuma, ela reflete muito do comportamento que foi necessário desde o início, né? Então, e a gente, como uma empresa de saúde que preza aí por acolher e cuidar dos pacientes, a gente obviamente tinha, e como a Tatiana colocou aqui muito bem, né? Você tem que tratar os seus colaboradores dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente fez foi cuidar das nossas pessoas. Deixando muito claro em todas as comunicações e ações desde o começo da pandemia que a nossa prioridade era a saúde e segurança das pessoas, dos colaboradores e por consequência, dos clientes e pacientes que a gente continua atendendo. Então, a gente teve um trabalho muito grande, muito intenso em reforçar ainda mais o que a gente fazia nos programas de gestão de saúde dos colaboradores, expandindo o atendimento aos colaboradores e familiares. Fundamental mostrar esse cuidado também com as famílias, porque uma pessoa que está com um problema em casa, ela também não vai ter condições emocionais aí de trabalhar. Então, a gente expandiu muito o atendimento, cuidado à saúde com todos os colaboradores. Obviamente que isso vai desde ações assistenciais mais concretas, como expansão dos ambulatórios de atendimento, expansão do que a gente já fazia, atendimento via telefônico, indo para a telemedicina, expandindo isso para todos os colaboradores, até a parte de saúde mental, que é super relevante. Com relação eu gostei do que a Paty falou dos 5 C's, e um deles é a comunicação. A comunicação tempestiva e transparente, ela foi, continua sendo e vai ser, daqui para frente, fundamental nesse cenário conturbado. Então, acontece alguma coisa, as pessoas querem saber, bom, e aí? O que eu faço? O que a liderança da minha empresa está pensando? Então, desde o começo, a gente se reorganizou para que a comunicação acontecesse de maneira rápida, frequente, e aí em diferentes formatos, né? Desde lives com o CEO, contando para todo mundo o que a gente sabia e o que a gente não sabia. Então, olha, até aqui a gente sabe, dali para frente nós não sabemos. Quando a gente tiver mais informações, a gente vai compartilhar com vocês. A gente criou boletins diários, que a gente chamou de minuto de atualização, para que todo mundo recebesse mais informação todo dia, pudesse fazer melhor seu trabalho. Obviamente, os comitês de crise, todas as organizações, acho que acabaram instaurando os comitês de crise. A história de ouvir os colaboradores, isso é fundamental. Então, as pesquisas Pulse ajudaram muito, continuam ajudando.
você medir ali tudo que é necessário para poder corrigir a rota, se necessário, né? Então, desde o engajamento, o receio das pessoas, né? No momento que foi se abrindo novamente os escritórios de maneira gradual e liberando para quem quisesse, para quem se sentisse melhor, quisesse a infraestrutura do escritório, a gente também fez pulsos para saber como as pessoas estavam, se elas gostariam de voltar ou não. Assim, para comentar algumas das iniciativas aí que a gente fez ao longo da crise, mas tiveram várias. Eu acho que é o que a Paty comentou com relação a cuidar do well-being, isso é fundamental e a gente tem investido bastante nisso também. Mas eu não quero tomar todo o tempo aqui, Maicon, porque acho que vão ter outras perguntas. Com certeza, Eduardo. Obrigado também por compartilhar e parabéns pelas iniciativas. Você já acabou até respondendo uma pergunta que veio do público que eu já tinha separado aqui para perguntar sobre comunicação, né? Como é que acabou de chegar aqui essa pergunta dizendo como vocês estão endereçando a comunicação nesse momento e você acabou já praticamente respondendo, né? O pessoal do chat também tem perguntado aqui, Paty, fala sobre os outros 4 COAs, né? Se sobrar um tempinho aqui, vou pedir para a Paty falar um pouco mais a respeito desse tema. Mas Patrícia, como é que você pode nos dar aqui mais alguns insights a respeito da comunicação? Eduardo colocou bem como foi um tema extremamente abordado, tomaram muito cuidado com a questão da comunicação. Como foi isso no Mercado Livre? Nós tivemos muito mais cuidado e comunicamos muito mais frequentemente, talvez, do que a gente tinha feito antes. Óbvio que a gente já fazia um trabalho bom, mas, por exemplo, o que nós fizemos? Nós tivemos mais espaços abertos com o nosso CEO, que é um canal que nós usamos. Tivemos mais conversas e revisitamos também o que seria a prioridade. Eu gostei do que o Du falou, porque em algum momento tínhamos muitas dúvidas todos nós, né, de como as coisas seriam e aconteceriam, principalmente no começo do ano passado. E naquele momento nós reforçamos e falamos, não, vamos comunicar mais, vamos falar mais. Fizemos esses espaços abertos, fizemos reconhecimentos mais formais. Como eu comentei com os trabalhos que nós tínhamos conversado com os líderes de learning, nós tivemos também um processo de ajudar os líderes a definir com a equipe o que era o melhor, como seria essa comunicação, a comunicação virtual, a comunicação também, digamos, né, virtual, mas também no 1 a 1, comunicação também para quem estava fisicamente presente, uma parte da organização ainda menor do que a parte que está hoje totalmente em casa, está fisicamente nas nossas operações, e graças a eles, e esse foi um ponto muito importante das nossas mensagens, porque graças a eles, muitas outras pessoas puderam estar em casa, porque eles eram responsáveis por fazer as nossas entregas, por estar nos ajudando nesse momento tão complicado. A gente comunicou muito mais o nosso propósito, porque imagina que quem estava no processo, né, de estar fisicamente presente e que ainda está fisicamente presente, como você deve ter, né, muitas pessoas aí no momento, um processo muito mais próximo do risco, vamos dizer assim. A gente teve momentos que a gente fez, além das comunicações mais formais, de mais espaços de diálogos, nós também reforçamos que os líderes tivessem mais essas comunicações menores, ou seja, não necessariamente de 1 hora, porque estávamos todos virtuais, estávamos tentando, e estamos ainda, né, também equacionando o que é a vida pessoal com tudo que a gente faz no dia a dia e tentando desconectar para quem está no virtual também ter mais balanço entre o equilíbrio. O que nós fizemos então nessas comunicações foi reforçar o propósito, ter mais vídeos, ter mais contatos dos líderes com as suas equipes, mas digamos, abrindo para o que é melhor e como é melhor essa conexão. Então, muitas vezes, alguns líderes optaram por fazer 2 reuniões por semana, ou 3, ou fazer um check-in de 15 minutos, individual. Dependia muito da função e do trabalho que cada um estava fazendo, mas o ponto mais importante é que a gente foi capaz de através do propósito que a gente tem e de uma forma muito virtual, encorajar muitos dos líderes. Um ponto que eu queria trazer aqui, um ponto importante para nós, que nós temos um crescimento que é exponencial, ou seja, a gente cresce muito rápido. Hoje, 40% dos nossos líderes
gerentes e acima dentro do Mercado Livre, estão na nossa organização há 12 meses, até 12 meses. Isso significa que nesse quesito de comunicação e de cultura é o tema mais importante, e é por isso que a gente pôs esses mecanismos, inclusive o mecanismo de um bot, que nos ajudou muito e agora nos ajuda ainda muito mais. Através de um bot, as pessoas fazem as perguntas, as pesquisas, por exemplo, de Pulse Survey. Através de um bot, os líderes recebem a cada semana uma sugestão de, olha, lembre-se, você pode estar falando com sua equipe sobre tal e tal coisa, pequenos lembretes, pequenas sugestões do que o líder pode fazer, também através dos bots, que é uma forma também de encorajar e da gente ter essa escalabilidade de conseguir alcançar todos os líderes. É claro que também temos aí pessoas no dia a dia, né, os business partners no dia a dia ajudando as equipes, mas uma forma de ajudar para nós é através de tecnologia. A tecnologia tem sido um alicerce muito importante também na comunicação, além do nosso workplace. Nós temos aí uma comunicação por comunidades, que é o que a gente usa dentro da nossa estratégia de comunicação. Então, nós começamos a comunicar mais nos workplaces também o que estava acontecendo, como estavam os resultados, impacto que a gente estava tendo nas comunidades, nas pessoas, trazendo muito mais para todos os dias, digamos assim, o que é que a gente estava podendo potencializar com todo o trabalho que a gente ficou fazendo durante esse tempo todo, mesmo diante de tantas coisas complicadas que a gente estava vivendo, o quanto o nosso propósito estava sendo colocado em prática, que é de realmente poder impactar e descentralizar e democratizar o sistema de pagamentos e o sistema de compra e venda. Tudo que a gente fez estava sendo comunicado através desses espaços, ou dos espaços de diálogos com senior leaders, ou dos líderes diretamente, ou através do workplace, onde o grupo de well-being é aberto e as pessoas começavam a postar sugestões, ideias, artigos, cada um ia colocando as suas experiências, e essas foram as formas, assim, um pouco mais gerais de comunicação. Perfeito, Patrícia. Você trouxe um exemplo bem legal, né? Como trazer a tecnologia como um grande habilitador para ser um aliado do RH nesse momento, né? Um aliado dos líderes, das organizações. E esse emprego dos assistentes digitais, gostei bastante desse exemplo que você falou de ter os chatbots, os digital assistants, ajudando a liderança, né, ajudando os business partners de RH nesse touch, né, em real time com a força de trabalho e retroalimentando os seus líderes com esses inputs, com esses insights. Você falou um ponto legal aqui do Mercado Livre a respeito do crescimento exponencial. E acho que até aqui eu já queria conectar uma pergunta que é totalmente ligada a você e ao Mercado Livre. Né? Nesse momento de crescimento exponencial que vocês vêm passando, né? Como foi lidar com esse crescimento no sentido de receber novas pessoas, de entregar a cultura, de fazer um bom processo de onboarding, de conseguir conectar líderes e colaboradores, mesmo que à distância? Como é que foi passar isso para vocês? Foi extremamente, acho que a parte mais importante, tá? Eu acredito que nós estamos tão mais fortalecidos como equipe, como liderança, exatamente porque é muito, olha, vou te dar um exemplo com coisas práticas. O número 1 hoje do Brasil entrou na época da pandemia, já entrou no virtual. Esses 40% de novos líderes dentro da nossa organização entraram já num contexto totalmente diferente. Então, quando eu olho assim, como foi para nós, primeiro tem sido, né, muito intenso, sem dúvida nenhuma. A gente tem aí uma rapidez, uma forma muito ágil de pensar, de fazer, de resolver, mas principalmente a gente tem um princípio cultural que eu acho que é a nossa marca registrada, que é darmos o máximo de si e divertirmos. A gente se diverte muito também, então a coisa de ter esses espaços, assim, os breaks, esse momento de descontração também ajudou. Agora, a gente não pode deixar de dizer que o mundo todo está passando por um momento muito, muito diferente, e infelizmente
não tão, né, interessante, como dizíamos aí, a Tatiana falou no começo, muitas pessoas perderam emprego, tivemos muitas questões dos nossos colaboradores, onde a família estava muito impactada, seja por questões de emprego, seja por várias questões. Então, o que nós fizemos também? A gente montou um centro de apoio e learning cycles, também para endereçar, para ajudar com especialistas, tá? Para que pudessem nos ajudar a passar por esse momento. Por exemplo, nós tivemos learning cycles para os pais, para que os pais pudessem pensar como que eles estavam contribuindo, ajudando, contribuindo também no dia a dia do que eles tinham que fazer dentro desse novo contexto. Para as mães, fizemos também pensando muito em luto, ansiedade, com especialistas que davam sugestões, tips, ideias, que a gente pudesse também acionar. Nós somos, às vezes, muito práticos, sabe? Muito na ação e na execução que a gente vê a nossa cultura. E a nossa cultura, ela é muito essa, de empreender, mas também de dar o máximo de si e de irmos melhorando o que a gente acaba de colocar para rodar. A gente foi muito reforçando essa nossa cultura no dia a dia e nos projetos, na execução, nas mensagens, mas não uma coisa de, senta aqui, escreve uns bullet points e vamos fazer isso acontecer. Não, realmente no dia a dia, tentando pôr isso em prática, na ação do dia a dia. De uma forma geral, tem sido, obviamente, muito, muito intenso, mas eu acho que eu particularmente, nunca me senti tão honrada, né, de estar podendo contribuir primeiro com a sociedade. Nós anunciamos, né, no Brasil uma contratação de 7.200 novas posições no Brasil, num ano conturbado como esse, de 2021. Ao mesmo tempo, nós estamos aí podendo potencializar mais de 600 mil famílias que vivem hoje, de pelo menos 80% da renda das famílias vem da plataforma do Mercado Livre. E terceiro, da gente ter conseguido trazer um monte de outros empreendedores que estavam totalmente no mundo físico para começar a abrir o seu negócio do mundo online. Acho que são alguns dos exemplos que me deixam muito honrada, que a gente sabe que a gente está fazendo a diferença. Sem dúvida, Patrícia, bem bacana. Obrigado aqui pela tua contribuição. E fiquei triste aqui de ver que só tem 6 minutos, né? Já são 14 horas. Eu tenho mais 25 perguntas para cada um de vocês, mas não vai dar tempo. Eu quero fazer uma última pergunta aqui, usando esses minutos finais. Uma pergunta do público direcionada para o Eduardo, tá? E a pergunta é a seguinte, Edu, temos uma pessoa que perguntou, né, que na verdade está pedindo para você trazer a tua visão do Grupo Fleury sobre o seguinte prisma, né? Tem gente que gosta e que não gosta de trabalhar de home office. Uns são mais produtivos, outros são menos produtivos. E eu imagino que na força de trabalho do Grupo Fleury a gente tem aí um modelo híbrido, né? Você tem pessoas que estão no front, aliás, um parênteses aqui, e a nossa gratidão aí a todos os profissionais da saúde do Grupo Fleury que estão no front combatendo o Covid-19 e ajudando diretamente as pessoas. Você tem, acho que um mix, né? Você tem gente que está em casa e você tem gente que tá no front de um tempo tão conturbado quanto esse de pandemia. Como você vê esse equilíbrio e como você imagina que vai ser o futuro? Ele vai continuar dessa maneira? A gente volta para um modelo mais parecido com o que era antes ou a gente vai criar alguma coisa totalmente nova? Essa pergunta é boa, né? Eu te agradeço aí o reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde. Eu acho que vale essa menção, não só os do Grupo Fleury, mas a todos que estão aí na linha de frente. A gente tem um grupo muito grande de colaboradores na linha de frente e no back-office para que eles possam estar ali atendendo essas pessoas que tanto precisam de saúde nesse momento, né? Eu acho que a gente não vai voltar ao que era antes, essa é a minha opinião. Nem tampouco a gente vai ficar onde a gente esteve aqui no meio da pandemia, porque essa não é uma situação de regime, né? A gente tem aprendido muito com isso, as pessoas estão experimentando o que tem de bom e o que tem de não tão bom de trabalhar em home office. E vale dizer que o home office atualmente não é um home office tradicional, porque você tem as outras questões da sua vida particular que também estão afetadas. Então, quem aí tem filho na escola, como eu tenho 2, sabe a dificuldade que é ter que equilibrar horários diferentes, ensino à distância, junto com o trabalho em casa, né? Então, provavelmente onde isso vai parar depois da pandemia vai ser num equilíbrio, né? Porque as empresas e os colaboradores experimentaram
E essa experiência está trazendo muitos aprendizados. Então, eu tenho certeza que a Paty também lá no Mercado Livre aprendeu muito do começo da pandemia para agora em modelos, e por isso que a gente vai lançando mão de novos programas, iniciativas, para ajudar as pessoas a manterem a sua saúde mental trabalhando à distância, manter a conexão entre as pessoas, ainda que à distância. Eu acho que o futuro vai ser num equilíbrio, vai ser de maior flexibilidade, obviamente, para as funções que permitem isso. Tem funções que são físicas, né? Um analista de laboratório que está ali mexendo com a amostra, ele vai estar fisicamente, né? Então, guardadas essas diferenças entre as funções, e cada um escolheu ali tem o seu dom, escolheu para que quer se doar profissionalmente, né? Eu acho que vai ter um equilíbrio, as empresas estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas em manter o ambiente de trabalho saudável, cuidar da saúde mental. Todos os grupos de RH que eu participo, esse é um tema recorrente. Está todo mundo preocupado com como sustentar a cultura e o propósito das organizações com esse ambiente híbrido. Então, a gente também cresceu muito, e as pessoas novas que estão entrando, muitas vezes nem conheceram o escritório, os seus colegas de trabalho fisicamente. Como sustentar, então, a mudança dos rituais, dos símbolos que reforçam a cultura, os rituais de reconhecimento, como a Paty falou, tudo isso teve que ser mudado, né? E a gente tem aprendido o melhor de tudo. Então, você consegue, inclusive, em empresas muito pulverizadas como a nossa, tem um benefício enorme de inclusão de pessoas que estão à distância. Quando você fazia movimentos, ou eventos, ou reuniões mais físicas, quem estava à distância se sentia, de certa forma, não tão incluído. Então, eu acho que o equilíbrio vai ser a palavra-chave, né? Tentando responder aí essa pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. Verdade, Eduardo, bem legal. Pessoal, a gente está caminhando para o final aqui do nosso webinar, né? 2 minutinhos. Queria muito pedir para você, Edu, para você, Paty, acho que, assim, antes de mais nada, obrigado pelas contribuições riquíssimas que vocês trouxeram da realidade que vocês estão passando como pessoas, como líderes e como RHs em grandes empresas como o Grupo Fleury e Mercado Livre. Eu queria que vocês dessem aqui um recadinho final aqui para toda a nossa audiência, um recadinho de 30, 40 segundos, uma mensagem final, uma mensagem de encerramento. Paty, podemos começar por você? Sim, acho que a mensagem é que nós, dentro dessa profissão que a gente escolheu ter, né, a gente tem uma oportunidade de continuar fazendo uma grande diferença e um impacto muito grande em como a gente trabalha e como a gente contém, cuida, comunica e contribui para esses resultados diferenciados, sejam eles resultados como o impacto que você tem, né, no Fleury na saúde, sejam eles os impactos na vida e nos empreendedores do nosso país. Eu acho que o que a gente tem é tão grande, tão maior como uma plataforma de oportunidade. Então, minha sugestão e minha palavra final para nós que estamos nessa profissão é que a gente continue desse lugar fazendo um impacto da melhor maneira possível e contribuindo agora, mesmo agora que nós vamos em algum momento ter as vacinas, contribuindo para realmente repensar um pouco os paradigmas mentais que existiam antes de pandemia, para que a gente transforme e continue tendo esse mundo mais equilibrado em relação a trabalho, vida pessoal, mas ao mesmo tempo também um mundo que possa talvez conectar pessoas e ter pessoas trabalhando que não necessariamente estão só no mesmo ambiente físico, que a gente possa continuar buscando mecanismos, símbolos para criar cultura independente de estarmos fisicamente ou virtualmente, mas que sim a gente puxe para esse lugar mais de um ambiente híbrido, que eu acho que algumas pessoas acabaram também se encontrando muito. Nós temos esse papel e eu acho que até esse dever aí. Essa é um pouco a minha sugestão. Perfeito. Edu? Muito bom, Paty. Michael, eu acho que o que a gente viveu aqui foi uma experiência, né? A crise, um momento turbulento. Ele mostrou para a gente como que as pessoas, e aí eu falo da nossa experiência aqui no Grupo Fleury, os líderes e todos os nossos colaboradores se uniram. Todas as barreiras entre as áreas, entre as diferentes
experiências ali de vida e profissionais, elas caíram, porque estava todo mundo focado num único propósito, que era atender os pacientes, era continuar dando a atenção que a gente precisava para os nossos clientes. E isso foi uma experiência bonita de se ver, porque reforça tudo que a gente fala, né, sobre a importância de você ter um propósito e conectar as pessoas com esse propósito. O resto acontece, né? Quase que naturalmente acontece. Então, uma vez que você deixa claro qual que é o objetivo e você tem ali pessoas engajadas com aquele propósito, a liderança faz o seu papel, né? Nós, como RH, tivemos sim o nosso papel de acertar processos, de ajudar com ferramentas, mas quem fez a coisa acontecer foram os líderes. Então, você capacitar os líderes e empoderar eles para, nessa hora, tomarem as melhores decisões, é o que a gente pode fazer. Sem esquecer que a gente está dentro de comunidades, né? Essa coisa da pandemia mostrou para a gente como está tudo conectado. Não dá para você viver isoladamente e achar que você vai resolver o seu problema. Então, a gente vive numa comunidade, entender a comunidade que você está inserido, se preocupar com isso, olhar para a rede e atuar dessa forma vai fazer a diferença daqui para frente. Fantástico, Edu. Paty, Edu, foi um grande privilégio estar aqui dividindo esse painel com vocês dois. E agora convido novamente aqui o Diego para fazer o encerramento do nosso webinar. Pessoal, muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu, Maicon. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Maicon. Obrigado, Eduardo, Patrícia. Foi sensacional a mensagem, a experiência que vocês compartilham com a gente. Bem enriquecedor. Eu levo muita coisa, muita experiência de vocês que eu quero tratar de colocar dentro do meu trabalho também. Espero que todas as pessoas que nos escutaram também possam ter resgatado algumas mensagens para o seu dia a dia aí laboral. Obrigado de novo aí a todos os panelistas, a todas as pessoas que estavam assistindo com a gente, a mensagem compartilhada, e quero deixar os convidados para os eventos da DCH, como Comissão Inovação e Digitalização na Gestão de Pessoas, Comissão Empresas Promotoras de Bem-Estar, como Comissão sobre Novos Modelos e Recompensas, Compensações e Benefícios, Comissão sobre Diversidade e Work-Life Balance. Ficam todos cordialmente invitados e agradecemos a participação e a sintonia de cada um de vocês. Até mais.